mas deve ter várias outras tantas pessoas que não fazem a declaração do imposto de renda da pessoa física. Como que é isso para a Receita? Não cuidam de si, né? Exato. Financeiramente falando, isso. Existe um rol, né, uma listagem de obrigações para você apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Então tem um rendimento tributável, então um rendimento isento, tá? Que a partir de um determinado valor tem que apresentar a declaração. Muitos contribuintes não apresentam e a Receita não consegue cruzar ainda porque a contabilidade também não fez essa informação. E aí não fez essa informação porque muito provavelmente o contribuinte não enviou os documentos para a contabilidade. É um circo, né? Só que o que acontece? Ele tirou o dinheiro da empresa e de repente ele construiu uma casa, comprou um carro, pôs o dinheiro no banco e ele cresceu o patrimônio dele e ele não tem origem para isso. Ele não consegue provar essa origem, ok? Muito bem, a Receita tem uma continha lá interna do caixa dele na declaração. É só ela apertar um botão e ela vai enxergar isso, de onde ele tirou esse dinheiro. E acabou. Vai cruzar e vai falar, olha, você tirou de algum lugar. Tanto pode ir para o lado de fiscalizar a empresa, como pode só multar. Também a Receita pode, ou ele, né, pode comprar um carro, construir uma casa e não declarar, né? Só que a partir de 2026, nós temos um cadastro nacional de imóveis. Todos os imóveis vão estar lá dentro com o valor. Então, os cartórios vão alimentar esse sistema e as prefeituras vão alimentar esse sistema. Quando houver a transação de imóveis, vai ter uma escritura. Como é que ele vai vender uma coisa que ele não tinha? E como regularizar isso? Muito bem. Ele precisa gerar esse caixa, retroagir as declarações de imposto de renda e pagar o imposto que ele não pagou. É o correto. Ou seja, busca ME Contabilidade. Inclusive, para você que não segue, qual que é o Instagram? ME Contabilidade. Exatamente. Então segue e já aproveita você que está nessa situação e segue e já busca a ME Contabilidade. É isso aí. O que vai acontecer? A Receita, num determinado momento, vai cruzar as pessoas físicas com as pessoas jurídicas. E essa pessoa que está me ouvindo, está me vendo, não vai dormir essa noite, eu tenho certeza, porque vai ficar preocupado. Então, precisa também cuidar disso. E tem uma última informação bastante importante, que já foi aprovada no Senado, na Câmara, falta só o presidente chancelar, e vai chancelar, que é a distribuição de lucros. Tá? Então, vocês viram já a legislação que aprovou isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, certo? Isso vai baixar o caixa do governo. Então, ele precisa ter a contrapartida. A contrapartida vai ser a tributação da distribuição de lucros. Então, a partir de 2026, a empresa que distribuir ao seu sócio o lucro acima de R$50.000, seja no mês ou seja numa tacada só, ele vai pagar 10% de imposto. Tá? Um impacto muito grande. O que as empresas precisam fazer? Ter a contabilidade em dia. E ter a contabilidade online. Porque eu não posso pagar esse imposto 2 meses depois. Eu tenho que pagar imposto no mês. E se eu tenho que pagar no mês, a minha contabilidade tem que estar online. Não adianta falar para o contador, eu não separei os documentos ainda, não tive tempo. É o cuidado com a empresa, que a gente estava falando agora há pouco, né? Precisa olhar os números, precisa olhar a documentação, precisa de um planejamento. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente e agora no bolso, né? Diz que o brasileiro só toma conta de si mesmo quando dói no bolso, né? Mas isso vai doer muito. Então precisa cuidar disso. Isso acabou de sair do forno essa nova legislação. Não, e é uma preocupação real e que precisa ser vista. A Aline falou de sair da zona de conforto, e é verdade. Porque assim, você tem que sair da zona de conforto porque você tem que ter um financeiro muito saudável, em conjunto com uma contabilidade ali que te dá um respaldo de uma forma tranquila, e você tem que ter um administrativo, tudo rodando muito bem. E isso estou falando pelo que eu estou
percebendo, acho que em todos os setores e dimensões de empresas, né? Você tem que estar tudo redondinho para que as coisas aconteçam de forma tranquila agora nos próximos anos. Sim. A gente está falando hoje basicamente de qualidade de sono, pessoal. Como você botar a cabecinha ali ó, no travesseiro, dormir de forma tranquila. Verdade. Você tem razão, porque a gente não está falando só de números, a gente está falando de pessoas, porque pessoas cuidam de números, de empresas, de organização, de planejamento, ou seja, de ser feliz. E como, eu estou bem agora na visão macro, como o empresário que tem ali, que seja uma empresa com 10 colaboradores, se ele não estiver preocupado com tudo isso, a empresa dele quebrando e levando 10 junto com ele. 10 famílias, 10 né? famílias. A gente não está falando de 10 pessoas. A gente está falando né? de 10 famílias. Verdade. Então, a gente está realmente falando de pessoas, tá? Então, a minha indicação hoje, né? Cuida do interno. Olha para dentro e verifica o que eu estou fazendo para cuidar de mim, para que eu possa estar forte o suficiente, né? Feliz o suficiente, mentalmente bem o suficiente para poder cuidar da minha empresa, dos números e das pessoas que lá estão. Muito bom. A empresa, muitas vezes, para o brasileiro é uma fuga do CLT, mas agora acredito que é o momento da gente ter um pouquinho mais de responsabilidade antes de fazer qualquer movimento de empreender, pensar, planejar, buscar informação com quem realmente compreende, antes de dar um passo ali que de repente vai gerar mais prejuízo ou mais dor de cabeça, menos qualidade de vida do que propriamente um sonho de empreender que a gente vai fazendo sem planejamento. Eu acho que agora isso vai ficar um pouquinho mais grave. Qualquer movimento que a gente tenha sem esse planejamento e sem essa responsabilidade, que é um ponto também muito importante. Sim, você tem razão. Antes de a gente ir aí para a parte final do nosso podcast, eu sei que você, agora em 2026, me corrija, mas em março você vai fazer e ministrar um workshop. Sim. Dia 18 de março, no Hotel Nacional Inn, nós vamos aqui em Campinas. Nosso podcast está indo para o Brasil todo. Tá. Então, aqui em Campinas, no estado de São Paulo, estou preparando um workshop para falar sobre reforma tributária. Então, como a gente já vai estar com ela em andamento, né? O que você deixou de fazer e precisa fazer hoje?